Olá pessoal, sejam bem-vindos a todos a mais um Cast Lac. Estamos parados há algum tempo, mas retomamos agora as atividades com o Cast Lac. Então, e sobre um novo formato, um formato mais voltado para business, espero que todos possam aproveitar bastante. E hoje, para iniciar essa nossa nova temporada de Cast Lac, estou aqui com a Camila, que é... Se apresenta aí, Camila. É o famoso quem é vivo sempre aparece. Nós vamos voltando aí. Eu sou Camila. Hoje eu sou arquiteta, responsável pela parte de projetos aqui da empresa. E também resolvo as dores de cabeça que o Wilson tem aqui na empresa ao longo do dia. E hoje vamos falar um pouco sobre pessoas, perfis profissionais. É isso aí. O que é o perfil profissional? É o conjunto de habilidade que o cara tem, não só a habilidade do currículo, mas habilidades de emoções que o cara tem, que compõem o tipo de profissional que ele vai ser, né? E o pessoal sente falta disso, né? Primeira coisa, você acha que a empresa contrata por currículo ou por perfil comportamental? Contrata por currículo. E quando ela manda embora? Perfil comportamental. E o pessoal... E hoje, isso é uma coisa que está sendo cada vez mais vista, né? Porque antigamente era só currículo, o pessoal só importava com currículo, e hoje não é assim. Hoje o pessoal já analisa, aqui na empresa mesmo, a gente faz essa análise de perfil para saber como que a pessoa reage a algumas situações, e o currículo já não é tão mais importante assim. Graças a Deus, né? Uma evolução boa. Se tratando de profissional, Camila, na sua concepção, o que você define de um profissional bem-sucedido e um profissional mal-sucedido? Olha, eu vejo que um profissional bem-sucedido é o que está aberto a mudar. Aberto a mudar, aberto a ouvir, quem consegue controlar suas emoções, que a pessoa que hoje não consegue, quem não consegue controlar a emoção, vai ser dominado pela emoção de outra pessoa, né? Então, um bom profissional hoje tem que, primeiro de tudo, resolver problemas, mas, além disso, saber lidar com as suas emoções, saber ouvir e estar com a mente aberta para ouvir também. E o que seriam essas emoções? Para quem não sabe, o que você acha que é essas emoções? Emoção é tudo que acontece na nossa vida que a gente traz para dentro do trabalho, né? Que dá ruim depois, porque a gente mistura as coisas. Então, emoção. Aconteceu uma coisa ruim na minha casa, eu chego aqui brava e vou descontando isso em todo mundo, no trabalho direito, dou uma resposta. Então, minhas emoções me dominam. Então, emoções, estou muito feliz, faço as coisas muito espiritada, muito alegre, e acabo deixando passar alguma coisa importante despercebido. Então, todas as emoções, boas ou ruins, em excesso, né? Tudo em excesso, em momentos errados, atrapalham a pessoa no desenvolvimento profissional, né? E eu tô falando aqui, gente, não sou a especialista não, tá? Tô aqui aprendendo também, aprendendo com o Wilson, Juliana, a gente sempre estuda isso bastante, porque realmente não é fácil, não é um negócio que você vai acordar amanhã e falar, não, estou ótima, estou super bem emocionalmente. Não é assim que funciona, né, Wilson? Pessoal, a Camila, eu trouxe a Camila aqui hoje, porque a Camila ela é uma profissional da Consulac e é meu braço direito na empresa hoje. Eu estou sempre à frente dos negócios da Consulac. O Éder, que sempre está participando aqui com a gente também, queria deixar um abraço, que é a pessoa de extrema importância para a gente. Ele é da parte de produção, vocês vão ver muito ele por aqui nesses Cast Lac, né? Porque ele que é o diretor técnico, né? Vamos colocar assim. Então, a parte produtiva, a parte de produção, desenvolvimento, tudo é com ele. Mas aí eu acho que ninguém é melhor para falar sobre isso, porque eu queria, da minha forma, apresentar um pouco a Camila aqui. A Camila, ela veio para a empresa sem... Zero estabilidade. Não só estabilidade, mas sem um propósito. Sem um propósito. Então, quando ela veio para cá, ela não tinha um propósito definido, não sabia o que ia dar. E nós chamamos para essa oportunidade. A Camila é arquiteta, ela chamou ela para a possibilidade, a primeira ideia da Camila ela entrar nessa parte de projeto para desenvolver novas tecnologias, né, que é o BIM, Sim. é uma ideia, e fazer projeto 3D também, que a gente não tinha essa possibilidade na empresa. E a Camila veio para isso. E aí,
dentro da nossa metodologia de trabalho, dentro alinhado com os nossos objetivos, a Camila entendeu que ela podia almejar muito mais, ela podia crescer muito mais. Sim. E não só ser uma pessoa que ia fazer um 3D ou um BIM. Sim. Ela viu que na empresa precisava de uma pessoa que tivesse vontade de fato de fazer, de resolver os problemas. E hoje eu falo, ela é meu braço direito e resolve 90%, vamos colocar assim, se não for... Os que dá, viu, gente? Que tem Se alguns não puder que... falar 100% dos problemas da empresa. A gente tem outros setores, outras pessoas na empresa que também resolvem de outras áreas, mas se tratando dessa área específica, a Camila resolve 100% dos problemas da área de projeto e outras coisas mais, né, que entram no meio disso. E então, assim, eu acho que ela não perdeu nada com isso. Muito pelo contrário, né? É o famoso empreender em outro CNPJ, viu, gente? A gente não tem custo, não tem que pagar funcionário, não tem que pagar imposto. A gente só ganha dinheiro mesmo, é a melhor parte. Essas palavras que ela está falando é uma coisa que eu sempre falei com ela. Então, assim, esse cash-lac, ele serve para proprietário, para gerente e para funcionário. Mas eu queria falar agora para o funcionário, que são pessoas que geralmente se vitimizam pelo estado que estão. Sim. Essa vitimização só vai fazer você afundar cada dia mais. Com certeza. E nunca você vai ser próspero com essa mentalidade que você está tendo hoje. Sim. Se você é um funcionário de uma fábrica e almeja um cargo de gerência, um cargo de coordenadoria, ou almeja ser dono da sua própria fábrica, a primeira coisa que você tem que mudar é a sua mentalidade. Com certeza. A pessoa hoje que não consegue admitir o próprio erro, o próprio problema, não consegue ser responsável pelas atitudes que tem, pelos resultados que tem, ela não vai conseguir dar nem o primeiro passo. E fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Toda empresa, ela tem uma série de problemas para ser resolvido. Uhum. Qual que é o fator determinante? Qual que é o fator determinante? É quem vai resolver esses problemas. Exatamente. É quem vai conseguir chegar, pegar, como se diz, matar a bola no peito e mandar para o gol. E na maioria dos casos que eu vejo, eu entro dentro de várias indústrias e converso com todo mundo e tal. E eu sempre faço várias perguntas. E dentro dessas perguntas eu pergunto algumas coisas de produção. E eu sempre tenho mais ou menos as mesmas respostas. Eu já cansei de falar com o proprietário que a gente tem que mudar isso. Mas tem que mudar aquilo, mas eles querem que faça dessa forma. Uhum. Eles pedem para fazer dessa forma. Por isso que eu faço dessa forma, mas eu não concordo. Mas será que de fato você tentou implantar uma metodologia que funciona? Você pelo menos estudou a sua metodologia para ver se ela funciona? Teve um embasamento até para chegar a isso, né, no dono, no chefe, e falar, olha, eu tenho aqui essa prova de que assim funciona, vamos tentar fazer dessa forma. E colocar o dele na reta também, né, Wilson? Claro. Falar assim, nós vamos tentar, põe o meu na reta aí, estou fazendo por minha conta aqui, se não der certo, desconto o meu pagamento, mas se der certo, eu quero um aumento disso. E aí, o aumento não precisa nem pedir, que ele chega. Se der certo, chega. Eu falo que cada um vale o que ganha. Sim. Eu sempre falo isso, cada um vale o que ganha. Por quê? Pessoal, se você está ganhando um salário mínimo, é o valor que você vale nesse momento. São os problemas que você resolve, né? Boa. Isso aí é uma coisa importante. Pessoas que resolvem pequenos problemas recebem pouco. Pessoas que resolvem grandes problemas recebem muito. Se a gente for pegar aí nível de complexidade de profissão, por que um médico ganha bastante dinheiro? É um problema grande. É um problema complexo. Não Demais. É qualquer pessoa que resolve. Se você for pegar um cirurgião cardiovascular, que é uma área da medicina bem complexa, ele ganha muito dinheiro. Sim. Porque ele estudou bastante e resolve uma dor muito grande, um problema que precisa de ser resolvido. Exatamente. Agora, outras profissões, a gente tem várias outras profissões aí, que a gente até brinca muito aqui na empresa aqui, fulano está formando para tal profissão. Aí você vai ver no futuro, o cara pagou uma faculdade lá, um valor exorbitante de faculdade, porque não é barato, e no final, quando ele forma, ele vai trabalhar de Uber. E nada contra os Uber, tá, gente? Não, de jeito nenhum, mas ele não está exercendo o que ele estudou e o que ele pagou. O propósito que ele tinha, o propósito era estudar naquela área. Exatamente. Por que essa pessoa está trabalhando de Uber na sua concepção? Porque ele não consegue resolver os problemas da área dele.
Simplesmente por isso. Porque se ele conseguisse resolver o problema. E Ele aí, estaria a gente vai ganhando escutar várias pessoas falando assim: ah, não, mas meu irmão, meu primo, mas meu filho é um profissional excepcional e ele não teve oportunidade. A oportunidade, pessoal, ela bate na porta todos os dias. Todo dia. E aí, você tem que estar pronto para enxergar a oportunidade. Se você não estiver pronto, talvez para você que está escutando a gente aqui agora, ou está vendo de alguma forma, já bateu uma oportunidade na sua porta de milhões. Só que você não estava preparado para pegar essa oportunidade. Você não tinha conhecimento, você não tinha talento. Com certeza. E as oportunidades, elas chegam no momento certo, gente. Eu falo aqui com isso direto, que se a oportunidade consular que tivesse aparecido para mim há 3 anos atrás, eu provavelmente não iria estar pronta para poder encarar, para conseguir fazer o que eu faço aqui hoje. Porque há 3 anos antes de eu entrar aqui, eu era uma pessoa totalmente diferente. Não sei se eu estaria pronta. Quando eu cheguei aqui, eu ainda não estava, mas eu já tinha um conhecimento que eu tinha estudado bastante para poder ter um diferencial, para poder tentar encarar isso aqui. Mas se fosse alguns anos antes, talvez eu não teria essa coragem. Então, a oportunidade chega no momento certo, basta a gente estar preparado. O Camila é a pessoa que está no escuro. Quem está escutando a gente agora está no escuro. O cara está lá dentro do chão de fábrica, ele é um auxiliar na área de produção, de alguma forma e tal. Qual que é o primeiro passo? Começar a procurar. O que eu não sei hoje que eu preciso saber para poder subir de nível, sair do nível que eu estou hoje e ir. Se hoje eu estou aqui, o que eu preciso saber? Porque é uma coisa que você sempre fala aqui com a gente, né? A gente está hoje em um patamar e a gente só está nele porque a gente ainda não sabe o que a gente precisa para ir para o próximo. Então, o primeiro passo é descobrir o que precisa para ir para o próximo nível. Seria o conhecimento. Conhecimento. Exatamente. Ah, mas eu recebo um salário, não tenho dinheiro para pagar curso, não tenho dinheiro para nada. Gente, o conhecimento está disperso pela sociedade. O Bruno Perini sempre fala isso. O conhecimento está disperso pela sociedade. Tem conhecimento de graça. Hoje a gente tem internet. Quase todo mundo tem internet no celular, na palma da mão. Você consegue ter acesso a qualquer conteúdo de qualquer área. A Consulac mesmo, eu falo por nós porque eu não conheço outra empresa desse setor que faça esse tipo de trabalho. Mas a gente tem muito conteúdo gratuito. A gente tem mais de 300 vídeos no YouTube, por exemplo. De graça. Que ensinaria essa pessoa a chegar no próximo patamar. Exatamente. De graça. Um conteúdo de graça que pode fazer o cara sair daqui e vir para cá. Pessoal, linkando com isso aí que a Camila está falando, eu acho que o primeiro exercício pega seu Instagram e olha as suas redes sociais, o que você está seguindo. Sim. Quem são suas referências, né? Quem são suas referências e quem você está seguindo. A gente é o que a gente vive. Se você vive um ambiente de saúde, Sim. você vai ser uma pessoa saudável. Se você anda com uma pessoa que não liga muito para a saúde. Exatamente. Eu era essa pessoa, viu, gente? Se você anda com uma pessoa que não liga muito para a saúde, automaticamente, se ele fuma, se ele bebe, automaticamente você tem a tendência a começar a fumar e beber. Se você anda com um personal trainer que é totalmente focado em saúde, você vai automaticamente se caminhar para esse lado de ser uma pessoa mais saudável. A mesma coisa acontece com o sucesso. O sucesso é replicável. Você pode replicar o sucesso de qualquer pessoa. Uma coisa que a gente sempre fala, que também você sempre fala, né? A gente não precisa inventar a bola. É só pegar ela e colocar ela para rodar. Exatamente. A bola já existe. E aí, hoje na internet, como a Camila falou, que o conhecimento é disperso, tem muitas formas da gente obter esse conhecimento. Acho que falei errado, falei o sucesso está disperso, mas o conhecimento está disperso. Tem muita forma de se obter o conhecimento certo. Tem muita gente na internet, como Sim. o nosso caso, que a gente a gente está trazendo, a gente está entregando sempre um conhecimento de excelente qualidade. Também acho. Preocupado com a qualidade. A gente tem as lives com o Éder, tem os vídeos com o Éder, tem os nossos cast-lacs, e sempre a gente está trazendo um conteúdo grande, que se você aplicar na sua empresa de alguma forma, ela vai te trazer resultado. Exatamente. E aí, eu vejo um problema grave dos profissionais também, no meu ponto de vista, a questão do orgulho. Sim. Eu já sei, eu não preciso disso, ou às vezes não simpatiza, por exemplo, como a gente já teve experiência disso, alguns Sim, fatores. Por exemplo, com certeza. A gente teve um case aqui de uma pessoa que não simpatizava com o Éder.
Sim, não queria o atendimento do Éder de jeito nenhum e não queria o nosso atendimento, nossa prestação de serviço, né? E assim, não conhecia a gente. Ela não queria porque alguém, um amigo falou, comentou, ela deu uma olhada e criou Uma barreira uma já, né? Um barreira já disso aí e preconceito. não quis. E aí, nós acabamos que depois a gente conseguiu encontrar com essa pessoa, Sim. quebramos essa barreira e hoje é uma pessoa, Que vamos dizer, sempre procura a gente, né? sempre procura a gente. Sempre procura. Então, assim, isso é um tipo de viés, a gente sempre discute isso aqui, né? Demais. Que essas questões de Demais. viés, a gente tem que estar muito preocupado, a gente tem vários viés comportamentais, a gente está pulando para outra área, mas isso é importante. Então, o que seriam esses viés? Por exemplo, o viés de confirmação. Uma pessoa que compra um carro que é uma famosa fuminho, Uma vamos areia. colocar assim, uma areia. Você sabe que o carro é problemático, você sabe que o carro vai te dar problema, mas por algum motivo você comprou esse carro. E agora você vai ficar buscando viés de confirmação de que esse carro é bom. Sim. Ah, mas isso. Eu estou falando, a gente que citou uma areia aqui, não, mas tem vários carros que a gente Sim. sabe que são carros que não são bons, que não tem uma revenda boa, ou um carro que gasta muito, ou um carro que tem uma manutenção muito cara, não é um Sim. carro muito comercial. E aí, se você compra esse carro, um amigo chega, cara, mas e aí, você comprou esse carro? Não. A primeira coisa que vem na cabeça, que a gente começa a fazer, é criar a nossa narrativa de defesa e, com o viés de confirmação, confirmar que aquilo ali Exatamente. é um negócio bom, é um bom negócio. E você vai procurar pessoas que concordem com você também, que aí enfatiza mais o viés de confirmação. É o cara que compra uma areia e vai no Google e põe assim no Google, vantagens de ter uma areia. Exatamente, por aí. Porque ele só quer ver as vantagens de ter uma areia, ele quer confirmar para quando alguém perguntar para ele, ele falar, não, mas tem várias vantagens em ter um carro desse. Esses dias eu vi um post, você citou o Buperini, e eu vi um post dele falando sobre política. Ele falando o seguinte, essa política desse ano, nós estamos, para quem está assistindo agora, a gente está em 2022, perto de uma eleição, a política vai ser dividida por viés. Viés de confirmação. Então, nós tivemos recentemente agora um candidato, o Bolsonaro, foi na Rede Globo participar de um debate. Sim. Os apoiadores do Bolsonaro, já está claro nisso na internet, viram como aquilo ali foi uma jogada de mestre, que ele se sabe muito bem e foi excelente a participação dele. E os apoiadores do adversário, que é o candidato Lula, já viram aquilo Como uma falta de respeito, um fracasso, né? Sim, que ele foi fracasso. fracassado, que o William Bonner Sim. a William Bonner deu um show na entrevista e o candidato Bolsonaro saiu derrotado. A mesma coisa vai acontecer com os outros candidatos. A mesma coisa. Porque se você já está enviesado para um lado, você vai buscar cada vez mais confirmação desse viés. E por que eu estou falando isso? Trazendo agora para a parte profissional. Talvez você não tenha uma brilhante ideia. Talvez você não tenha a solução do problema, mas talvez você está enviesado. De que você é o bom, né? De que você tem essa solução e que está sendo desvalorizado, que não está sendo visto pela empresa, que seu chefe não te vê. É o que mais acontece, né? E voltando ao que a gente está falando, que eu falei com vocês, que eu acho que vocês deveriam olhar a sua rede social, porque você vive o que está na sua rede social, porque é o que você tem mais contato hoje é a sua rede social. Sim. A gente tem muito mais contato com a rede social do que olho no olho, igual eu e a Camila estamos agora aqui. Com certeza. E o que você vive é o que está no seu Instagram. É. Se o seu Instagram começa a linkar seu Instagram com finanças, automaticamente você vai começar a ir para o lado de finanças. Começa a linkar seu Instagram com produtividade, automaticamente você tem que ser uma pessoa mais produtiva. É. E eu sou prova viva disso, que recentemente eu dei uma limpa no meu Instagram. Eu segui um monte de gente, eu dei uma limpa, parei de seguir um monte de gente páginas inúteis que não acrescentavam nada, e meu feed é outro feed. Quando eu abro no Instagram, o meu feed já tem coisa relevante, notícia relevante, coisa que eu quero ver, empreendedorismo, liderança, porque eu parei de seguir um monte de gente que não era produtivo para mim, não para o objetivo que eu quero alcançar. Então, abra o seu Instagram e a primeira página que aparece é provavelmente o espelho do que você é, né? E junto com isso, eu ia falar uma outra coisa agora, que é a questão do comportamento.
Se você quer, pessoal, se você quer ser bem-sucedido, não adianta se comportar. Eu brinco com a Camila. A Camila, ela muito livre para me falar esse tipo de coisa, mas quando a Camila entrou na empresa, a gente ia fazer algumas visitas profissionais. Sim. E numa dessas visitas eu ia e tal, estava conhecendo a Camila ainda, mas já vi que ela tinha uma abertura muito grande, uma mente aberta para receber. E aí, numa dessas visitas eu falei assim, Camila, a próxima visita você não vai vir mais como estudante, porque o perfil que você passa para mim de estudante, você vai vir como arquiteta. Exatamente. E aí, na próxima visita, a Camila foi como arquiteta. Conta aí um pouco desse caso, como que foi. Gente, o tratamento do cliente é outra coisa. Quem fala que a aparência não importa, a aparência não é o mais importante, gente, é sim, tá? É sim. Camila, eu trabalho no chão de fábrica. Se você vai com a blusa rasgada, você já está em desvantagem do cara que vai arrumado. Eu ia mesmo como estudante, como estagiária, a gente fica brincando, né? Eu era estagiária da empresa e os clientes não me respeitavam no sentido de não me respeitar como autoridade naquele serviço. Por mais que eu soubesse o serviço que tinha que ser feito, por mais que fosse eu que fosse fazer aquele projeto, eles não me viam assim, né? E é um negócio complicado isso, porque às vezes eu pedia alguma coisa para o cliente, alguma informação, e eles mandavam para o Wilson. Sim. Respondiam não conversava direto. com a Camila. Eles nem me respondiam. Ignorava a Camila. Gente, não era aquele negócio, mandei para o Wilson, eles nem me respondiam, eles me ignoravam. E aí o Wilson falava, Camila, o fulano mandou isso aqui pra mim. Eu falei, por que ele não mandou pra mim? Eu tô chamando ele aqui agora. E isso era um problema grande que eu tinha. Que eu falei, gente, não é possível que esse povo vai me ignorar desse jeito. E depois que eu comecei a me vestir diferente, eu comecei a me portar como arquiteta, aí o jogo mudou totalmente, porque aí o cliente começou a ver, não, é ela que vai resolver, ela que vai fazer o serviço. Então, já me respondiam. Alguns ainda ligavam para o Wilson poder, né, confirmar alguma coisa que eu tinha feito, que eu tinha falado, mas... No início, né? No início. Hoje não. Hoje isso não acontece. Hoje os clientes já vêm direto para mim. Teve um caso muito engraçado mesmo que aconteceu recentemente. Um cliente me ligou e ele falou assim, como é que chama mesmo aquele rapaz que te auxilia aí, que te dá um auxílio? E era o Wilson. Aí esse dia eu falei, não, eu vou ter que chegar com os dois pés na porta agora, porque... E ele falou isso, não, aquele rapaz que te auxilia, esqueci o nome dele. Eu falei, não, é o Wilson. E eu pensando, o Wilson é meu diretor. Mas, realmente, a aparência, o modo de se portar, né? Acho que o modo de se portar também é importante, o modo que você conversa. O Wilson sempre fala que uma mentira bem contada, ela vira verdade. Sem dúvida. Então, o jeito que você fala, como você coloca as palavras, até as dúvidas que você tem, o jeito que você perguntar, já mostra se você é uma pessoa inexperiente ou se é uma pessoa experiente que está com dúvida. Isso tem diferença, né? Tem diferença a pessoa perguntar porque ela não entende daquele assunto e ela perguntar porque ela realmente teve uma dúvida de algum processo. Então, só que eu ia bem arrumada nos clientes e não vinha tão arrumada para trabalhar, para o escritório. E isso continuava sendo um problema, ainda era um problema, porque eu ia para a visita técnica de uma forma, mas aqui no meu dia a dia eu não estava preparada. E uma coisa que o Wilson sempre fala é que a gente tem que estar preparado. O tempo todo você tem que estar preparado para qualquer coisa acontecer. E teve um dia, né, que foi a maior virada de chave que eu já tive na minha vida, que foi eu estava aqui despreparada como um estudante e o Wilson precisou de uma testemunha para assinar um contrato de compra de um lote. E com advogado e com cliente, e nós fomos, e ele me chamou para poder ir lá assinar. E eu até brinquei com ele, não, se eu soubesse eu tinha, né, até vindo com roupa melhor e tal, só que eu não estava pronta. E chegou lá, um rapaz que estava vendendo o lote estava construindo uma casa e precisava de um projeto. E o Wilson falou que eu era arquiteta e que eu estava fazendo o projeto da casa do Wilson, que eu iria fazer o projeto. E na hora o cara olhou para mim e ele deu zero expectativa, né? Deu zero moral. E depois aí o Wilson me falou depois, tá vendo? Você não estava pronta para atender um cliente. Você não podia ter fechado um contrato ali. E você não estava pronta. Depois desse dia, nunca mais eu vim para o escritório desarrumada como um estudante. Eu estava arrumada, não estava desleixada, mas eu estava como estudante, eu não estava como profissional de arquitetura. Não estava comunicando. Eu não era uma arquiteta. Camila não comunicava uma pessoa bem-sucedida. É muito claro. Exatamente. Pessoal, é muito claro para quem está vendo. É muito claro para quem está vendo. Uhum. Quem é uma pessoa que tem sucesso, quem é uma pessoa que não tem sucesso. É o comportamento. Sim. É a ação, é a forma dela agir, é a forma dela conversar, é a forma dela se comportar no geral. E então, assim,
você tem que comunicar isso. Você tem que comunicar isso. Não adianta você querer e até para o seu próprio eu, seu próprio psicológico, você entender. Quem trabalha hoje de home office, você trabalha de home office de bermuda e chinelo? Ou você Sim. trabalha como você iria para o escritório de uniforme? Sim. E você tem que finja ser até você se tornar. O Wilson sempre me fala isso, a gente sempre conversa sobre isso, né, nas viagens. Ele sempre fala, Camila, quer ser CEO da Consulac, você já tem que começar a se comportar como se você já fosse. Porque Sem dúvida. isso vai entrando na sua cabeça. Então você já acorda, vai tomar decisão. Não, o que um CEO faria nesse caso? Você tem que se tornar. Você tem que ir pensando desse jeito até que você se torne isso. Você não vai acordar amanhã sendo o melhor colaborador da sua empresa, virar gerente da sua fábrica. Mas você tem que se comportar como se você já fosse. Tá vendo alguma coisa vazando, ele tá perdendo leite? O que um gerente faria nessa situação? Que eu como dono faria. Se eu fosse o dono, o que eu faria? Eu iria deixar ele vazando e eu perdendo dinheiro ou eu ia lá resolver? E não é, eu já falei que ele tá vazando, já falei que tá perdendo dinheiro ali. Não é isso, né, Will? Você chegar, fazer e chegar, olha, ali tava vazando, mas eu já resolvi. Agora a gente economizou isso e isso por causa daquele problema ali. É isso que um dono faz. E é isso aí que vai tornar a pessoa bem-sucedida. É isso aí que vai mudar o patamar dessa pessoa. Exatamente, exatamente. E o pessoal hoje não está disposto a isso, né, Will? O pessoal quer ser promovido, quer ganhar mais, quer chegar no topo, mas quer fazer o que ele já faz e nada mais que aquilo. Não quer passar as horas trabalhadas, não Fazendo quer... o que ele já faz e às vezes ele quer ser promovido primeiro para depois mostrar o que de fato ele tem que fazer. Exatamente, e não é assim que Então, funciona. assim, não é assim que funciona. Primeiro você mostra de que você é capaz para depois você... Exatamente. Isso é meritocracia. Então, primeiro você tem que provar que você é capaz. Sim. Você é capaz de resolver não só aquele problema, mas uma série de problemas. É capaz de ter controle emocional. Sim. Controle emocional para você não perder, não perder o equilíbrio com qualquer problema que vier. Porque a vida da gente, a vida profissional da gente é repleta de problemas. São eles que Altos e fazem a baixos, gente né? crescer. Sim. Né? E o seu comportamento perante esse problema que vai definir que tipo de profissional que você é. Exatamente. E eu vi uma frase no meu Instagram, que eu não lembro o autor, mas que era: trabalhe mais do que você ganha, até que você ganhe mais do que você trabalha. E é a maior verdade que tem, gente. Se você trabalha hoje mais do que te pagam para fazer, vai chegar num ponto que eles vão te pagar para fazer menos do que você faz. Então, aí você vai ter chegado no topo da resolução dos problemas. E outra coisa, torne-se tão bom que você seja incontestável. Incontestável. E isso é uma coisa muito importante. Fulano não gosta de mim, por isso que eu não cresço na empresa. Seja tão bom que ele seja obrigado a te aturar. a te aturar. A te aturar. E seja obrigado. É indispensável a sua presença. A Camila trouxe eu queria que a Camila trouxesse, ela vai contar um case de um amigo que ele trabalhava numa grande empresa, saiu dessa grande empresa. Sim. Conta aí esse caso pra gente. Eu tenho um amigo bem próximo mesmo, a gente tem essas conversas bem próximas, e ele trabalhava numa empresa, ele já tinha um cargo alto lá, só que ele era muito bom no que ele faz, muito competente, extremamente confiável, extremamente estável emocionalmente. E ele decidiu sair de lá para poder tocar o próprio negócio dele com a esposa dele. Foram abrir um negócio, ele já tinha um negócio e ele foi se dedicar a esse negócio dele, mais no ramo de empreendedorismo. Quando ele saiu, a primeira coisa, quando ele conversou, que ele falou que ele ia sair, a empresa mandou fazer para ele uma placa de agradecimento pelos anos de serviço prestado à empresa. Desejando boa sorte, eles fizeram uma reunião, entregaram essa placa para ele e ele saiu. Passou 3 ou 4 meses, a empresa começou a procurar ele para fazer alguns trabalhos recorrentes, acompanhar algumas obras. Ele é engenheiro eletricista, para poder acompanhar algumas obras, ajudar o pessoal em alguns momentos esporádicos. E ele concordou, ele sempre ia, sempre ajudava. Até que, recentemente, a empresa entrou em contato com ele e triplicou o salário que ele recebia, pedindo ele para voltar para a empresa. Porque quando ele saiu, eles tiveram que colocar mais 4 pessoas no lugar para poder fazer o que ele fazia e o pessoal não estava dando conta. Então, eles aumentaram o salário dele consideravelmente e pediram, por favor, para ele voltar à empresa, porque a empresa precisava dele. Então, e aí, Wilson? Diante disso aí, eu falo o seguinte, o dinheiro não é... A empresa, ela não olha, tem muita gente que pensa, eu já escutei esse tipo de coisa que assim,
Por que você foi mandado embora? Falando, a pessoa foi mandada embora da empresa. Eu fui mandada embora porque contratou uma pessoa mais barata do que eu. Gente, isso não existe. Isso não existe. Se a empresa te mandou embora, é porque você é dispensável para a empresa. Não é necessário nessa empresa mais. Ou então quando o pessoal fala que foi mandado embora porque teve corte de gastos na empresa, né? Se teve corte de Isso é gastos... uma forma educada de mandar uma pessoa embora. Exatamente. Sendo bem sincero, uma forma muito educada de você mandar uma pessoa embora. Sim. Você não quer falar para ela, Camila, eu estou te mandando embora por um problema emocional. Porque você não está me entregando o que eu preciso que você me entregue. Então, uma forma que eu já vi isso muito é falar, não, tem que realizar um corte de gasto, a gente está passando por um problema conturbado e resolvemos te desligar. Isso é uma forma educada, mas não é verdade. E a pessoa pega aquilo, que entra o viés da confirmação, uma defesa, pega aquilo como se de fato acontecesse. Não, só ótimo, mas a empresa precisou cortar alguns gastos. E um conselho que eu daria para uma pessoa que tá passando por essa, passou por essa situação recentemente, com muita humildade, eu procuraria o proprietário da empresa ou a pessoa que me mandou embora e falasse assim, eu queria um feedback real seu. Por que você me mandou embora? Eu queria melhorar. Eu não quero cometer mais os mesmos erros que eu cometi nessa empresa que eu fui mandado embora. Exatamente. Eu acho que era o mínimo que a pessoa tinha que fazer para ela crescer. Se você conseguir fazer isso com bastante humildade, tenho certeza que a pessoa vai te dar um feedback verdadeiro. Sim. E com esse feedback você vai crescer. Sim. E não vai fazer isso na outra empresa, como eu falei. E o mesmo caso também é o inverso, né? Quando é o funcionário que pede demissão. O dono da empresa acabou de ser demitido. Sua empresa acabou de ser demitida. Você precisa saber o que aconteceu para você ser demitido daquele jeito para aquele funcionário. Principalmente se for um bom funcionário. Pessoal, o que a Camila está falando, a empresa demite funcionários e funcionário demite empresa, tá? Funcionário, ele não sai de uma empresa também por causa de dinheiro. Sim. Ele sai, eu acho que está muito mais ligado a... Como é que eu posso falar? A tratamento, será? Não seria tratamento, é sobre... não é os passos da empresa, seria os objetivos. Sim. Talvez a pessoa não está alinhada aos objetivos da empresa. Sim. A empresa não está alinhada ao objetivo da pessoa. Tem Então, também. porque, igual eu sempre falo, aqui na empresa a gente tem um time. Sim. Né? E esse time ele tem que jogar junto. E se tiver alguém que não está alinhado com isso, automaticamente essa pessoa, como já aconteceu, Sim. várias pessoas passaram por aqui e não estavam alinhadas com o time. Sim. Estavam completamente distorcidos, talvez não sabiam onde queria chegar, não sabiam qual era o propósito. E ainda atrapalhava o restante da equipe, né? Eu mesmo, gente, minha primeira semana nessa empresa, amigos, foi uma prova de fogo. Uma pressão que eu passei aqui por conta de um ex-funcionário que a gente tinha. Que eu falei, não, isso não é possível. Se eu não tivesse muito precisando... Porque quando eu entrei aqui, eu falei, eu realmente não tinha propósito, eu não sabia onde eu queria chegar. Meu objetivo era pagar minhas contas. A gente estava no meio de uma pandemia e eu precisava pagar as contas. E eu falei assim, não, eu não vou sair daqui por conta da pressão dessa menina. Eu preciso aprender esse serviço, eu tenho que dar certo. E entra aquele negócio também de ser a única opção. A minha única opção de dar certo é essa aqui. Né? Que colaborador que tem várias opções, além da empresa que está, ele também não é o colaborador ideal. Né? Se o cara tá aqui com a gente hoje, fala assim, não, mas não, se não der certo aqui, eu tenho isso aqui para fazer. Gente, isso não é colaborador para estar na sua empresa, para estar no seu time. Então, eu tô aqui, o Wilson sabe, minha única opção é essa aqui, tem que dar certo. Ô Camilo, vamos voltar lá pro... Eu acho que a gente dissituou um pouco da gente do que a gente que eu tinha perguntado. O cara que está no início, você falou que a primeira coisa é o conhecimento. Sim, primeira coisa, conhecimento. Segunda coisa seria o comportamento. Comportamento. Terceira coisa, colocar pessoas ao seu redor que estejam alinhadas com o que você quer. Porque você é a média das 5 pessoas que você convive ou acompanha. Né? A gente fala isso que... Então, se você está num ambiente, se você passa a maior parte do serviço, do seu dia no seu serviço, e você se alinha, né? se cria ali um time com colaboradores que só falam mal de empresa, só critica, tudo tá ruim, ninguém é nunca valorizado, o chefe é isso, é aquilo. Você vai ser a média dessas pessoas. E uma coisa importante, quando a pessoa está falando mal da empresa, mal do trabalho, ela está falando mal, na verdade, dela mesma. Diz mais sobre ela do que do outro. Então, isso é um fato para... Olhem as companhias, já dizia a Bíblia, né? Já dizia a Bíblia. Fala com quem tu andas que eu direi quem tu é. Se não tiver na Bíblia, nosso diretor vai colocar aqui.
Errou! Falando que não tá, mas até onde eu sei tá na Bíblia. Então, seria as pessoas, de fato, que você convive. E eu moro no interior, numa cidade pequena, é uma cidade muito pobre, as pessoas a mentalidade das pessoas não são uma mentalidade tão próspera. Como que eu vou me blindar com relação a isso? Internet. Se blinde de pessoas na internet. Tem referências online. Quem você vai acompanhar? Não, eu acompanho. Eu tenho essas 5 pessoas aqui como objetivo de quem eu quero ser. Então, acompanhe um Primo Rico, acompanhe um Bruno Perini, acompanhe um Barsi, acompanhe pessoas que vão te fazer crescer. Empresa autogerenciável, Marcelo Germano, é uma dica que eu dou para todo mundo. Joel J, Paulo Vieira. Então, acompanhe pessoas que vão te fazer ir além. Que são pessoas que não vão te dar carinho, você não vai ficar confortável ouvindo eles. Cada podcast que eu escuto do Paulo Vieira, por exemplo, dá vontade de morrer, dá vontade de falar assim, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. A gente fala, não, eu estou fazendo tudo errado, esse cara está falando que eu estou toda errada, e são esses que são bons. Então, quando você escuta uma coisa que te incomoda, é porque é nisso que você precisa melhorar. Então, é ir escutando até isso não te incomodar mais, porque você mudou. Ô Camila, e o que mais interfere na vida profissional, no crescimento profissional de uma pessoa? É o emocional ou é o profissional em si? Emocional. Se o emocional tá ruim, se a pessoa tem problemas emocionais não resolvidas, ela não vai conseguir deslanchar na vida em nenhuma área. E a profissional principalmente, porque você já vai ter crenças que você já tá levando essas crenças, um monte de minhoca na sua cabeça, que você já vai alimentando isso por conta de traumas emocionais passados que você teve e você não consegue deslanchar aqui por conta disso. Então, o emocional hoje é mais importante que qualquer outra coisa. Nós já tivemos aqui na empresa experiências disso, de candidatos para poder fazer parte da equipe com um currículo de 3 páginas. Queria que você citasse esse caso. Extremamente bem preparada, extremamente com um currículo invejável. Eu até brinquei com isso. Eu falei, não, a gente contrata ela e demite uns 3 aqui da empresa, porque ela faz o papel de 3 aqui facilmente. A gente empolgado para a entrevista, super confiante, e na hora da entrevista... Não tem equilíbrio emocional nenhum. Zero estrutura emocional. Zero. E aí, o que adianta a pessoa se encher de curso, se encher de diploma, se encher disso, daquilo. E estava fazendo mais cursos, né? E estava fazendo mais cursos. E queria entrar aqui para ter mais uma experiência, porque a gente sempre estuda muito, a gente faz muitos cursos. Então, sempre a gente perguntava, por que você quer trabalhar aqui? Ela falava, não, porque vocês fazem muitos cursos. E eu quero ter muitos cursos no meu currículo. E eu pensando, meu Deus do céu, o que adianta muitos cursos, né? Então, emocional e orgulho são os maiores limitantes hoje que eu vejo. O Wilson, aí eu te pergunto, e a pessoa que vai escutar isso aqui, ou que já escutou isso antes e continua falando, não acho que é para mim. O que faz com essa pessoa? Não, aí eu acho que tá tudo certo, cada um tem um emprego que merece. Já dizia Paulo Vieira. Quem não conhece Paulo Vieira, assista, porque uma hora, em algum vídeo dele você vai ouvir que cada um tem um emprego que merece. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece, um emprego que merece, tem a situação emocional que merece, mas tem como você interromper esse ciclo. Sim. Tem como você interromper esse ciclo desde que tenha a mente aberta para conseguir interromper esse ciclo. Sim. Gente, você já deve ter... Quem acompanha a gente no Instagram já viu live minha falando como eu comecei. Eu era vendedora de shopping, gente. Eu não tinha zero percepção de crescimento. E tudo bem que você é vendedora de shopping, mas desde que você não tenha limitação de crescimento. Eu era totalmente limitado. Eu não lembro de como é que eu cheguei aqui. Eu falei com o Wilson. Eu falei assim, Wilson, domingo a domingo, R$500, eu venho trabalhar aqui domingo a domingo. Eu não tinha pretensão nenhuma de crescimento, de nada, de onde eu queria chegar. E hoje a gente já está mudando de escritório para um escritório maior e eu já estou pensando no andar, na nossa próxima mudança, né? De já ser de um prédio, um andar inteiro, departamentos. Então, assim, hoje a minha visão mudou demais. Por quê? Curso demais, influência demais, muita influência e mente aberta para entender que eu não sabia nada e que eu ainda não sei e que todo dia tem que aprender alguma coisa nova. Ô, Camila, para quem está formando agora? Vixe. Difícil, né, gente? Tá garantido que vai ter sucesso profissional? Não. E eu acho engraçado quando o pessoal pergunta para mim assim, a arquitetura dá dinheiro? Ou esse curso dá dinheiro? Eu costumo falar que, gente, quem dá dinheiro é pai e mãe, e às vezes nem pai e mãe. O restante, se você não trabalhar, você não vai ter dinheiro. Então, a arquitetura não dá dinheiro, nenhuma graduação dá dinheiro, pós-graduação não dá dinheiro,
que dá dinheiro é resolver problema. Então, quem está formando agora, o pessoal que está formando agora, que acha que vai sair da faculdade, já trabalhando numa empresa top, num cargo top. Igual a gente já fez uma entrevista aqui com um rapaz, que ele não tinha muita experiência na área, e a gente perguntou a pretensão salarial. O cara já chegou, não, pretensão salarial 5 mil. Não, amigo, não tem como. E a pessoa que não tinha experiência. Não tinha experiência. Estava desempregado. Desempregado. Então, e na faculdade a gente não aprende sobre isso. A gente não aprende na faculdade como precificar o nosso serviço, como precificar a nossa hora, como crescer, como ter cliente. A gente não aprende isso na faculdade. Então, o primeiro passo é sair da faculdade com a humildade de ter na cabeça de que não, eu me formei, mas nem por isso eu sei o que eu estou fazendo. Eu preciso aprender com alguém, eu preciso... A arquitetura mesmo, o pessoal tem esse problema de ego muito grande. Pelo menos as pessoas que eu estudei, eu vi esse problema de ego muito grande. Da pessoa falar assim, não, eu não vou formar em arquitetura para ir ficar pisando em obra, para ir ficar ajudando pedreiro a fazer massa. Gente, se você não fizer isso, você não vai aprender. Quem sabe é o pedreiro. Quem constrói a casa é o pedreiro. Então, você pode ter 10 diplomas, você pode ter 10 diplomas de arquitetura, de engenharia, de não sei lá o quê. Se você não souber fazer o trabalho do pedreiro, você não vai arrumar um emprego. Você não vai ser bem-sucedido. Então, eu acho que o principal é ter humildade de falar, eu acabei de formar, eu não sei ainda lidar com o mercado de trabalho, eu preciso da oportunidade, eu quero aprender como que faz, eu quero aprender o serviço. Humildade. Eu acho que é o mais difícil hoje e é o mais importante. No setor látigo, como isso se enquadra, você acha? O queijeiro que está lá há 20 anos fazendo queijo e acha que o jeito dele de fazer queijo é o certo. Não se atualiza, não procura saber outras formas de fazer queijo, não procura saber o que mudou na tecnologia, o que mudou de equipamento e também não quer ajuda de ninguém de fora. O Éder, com preconceito de o Éder tem muita experiência nisso, né? Sim, de chegar. Eu também tenho. O Wilson também de chegar e o cara falar na cara deles. Falar assim, não, isso não funciona, isso que vocês estão falando não funciona. Já aconteceu muito, né? Você sempre fala não, esses casos. Um caso lá de Santa Catarina, no Paraná, que o queijeiro não queria fazer. Sim, esse caso é muito bom também. O queijeiro não queria fazer. O dono do laticínio tinha visto um curso do Éder e falou com o queijeiro, olha, eu quero que faça exatamente igual ele falou aqui. E o cara falando que não funcionava. Que o cara falou tentar, que ia perder a massa. Não, já fiz desse jeito uma vez e desse jeito nós vamos perder a massa toda. Tá errado e tal. E o dono chegou pra ele e falou, não, mas se perder a massa, fui eu que paguei. Pode perder, eu por minha conta. Eu tô autorizando e colocou uma pessoa pra vigiar. Falou, ó, ele tem que fazer exatamente igual tá aqui. Colocou outra pessoa pra poder acompanhar o processo. Eu quero que você filme eles fazendo, que eu quero ver que eles estão fazendo igualzinho esse cara falou. E ele não conhecia a gente pessoalmente, é só por internet. É, só por internet. E aí fez, deu super certo. Quando a gente foi lá, o pessoal super fã do Éder, todo mundo super satisfeito, falou que... Não, ele me marcou muito que nessa visita, eu e a Camila, a gente foi junto, ele falou assim, ó, se eu tivesse conhecido o que o Éder entrega, o processo de vocês, há 2 anos, 1 ano atrás ou 2 anos? 2 anos atrás. Eu teria teria economizado 2 milhões, deixar de gastar 2 milhões na minha produção. 2 milhões, gente, num curso que não custou nem R$400, tá? 2 milhões. O cara ia deixar de gastar 2 milhões em um curso que não tinha custado nem 400 na época. Então, é isso aí, né, Russo? Algumas pessoas pagam para aprender, outras pessoas perdem para aprender. Paga para ver, né? Paga para ver. Você falou aí, a gente está citando aqui curso de internet. Beleza. Hoje a internet tem informação demais. De tudo. E do seu ponto de vista, como filtrar isso? Eu acho que o Paulo Vieira falou isso uma vez no Método CIS e eu achei muito interessante. A gente tem que ter um mosaico e a gente vai pegando várias informações. O que você achar que não serve para você naquele momento, você põe no mosaico. Talvez naquele momento não faça sentido, mas depois, mais para frente, vai fazer. Então, filtre, claro, pessoas que têm resultado. Eu ia falar isso agora. Pessoas que têm resultado, claro. Pessoal, quem tem direito de opinar na sua vida é quem tem resultado. Exatamente. Quem não construiu nada, não tem fórmula de nada, porque se ele tivesse alguma fórmula, ele teria feito na vida dele. A gente fica acompanhando algumas coisas aí na internet, a gente está sempre ligado na internet, a gente tem uma equipe de marketing aqui que ela cuida da nossa imagem, ela cuida de tudo que está acontecendo aqui. Vocês estão vendo a Camila, mas por trás tem todo um aparato que cuida de tudo que está acontecendo aqui. E o importante é o resultado. Tem várias pessoas que estão na internet, mas não tem resultado algum.
Tem várias pessoas que dão uma série de conselhos, mas não constroem nada. Sim, ganha dinheiro vendendo curso como ganhar dinheiro. Um exemplo, o curso de como você ganhar dinheiro com determinado tipo de coisa. Gente, se a pessoa de fato ganhasse dinheiro com isso, ela não estava divulgando isso na internet. Exatamente. Um monte de jogo de aposta que tem, um monte de coisas que tem sobre isso, te ensinando a ganhar dinheiro de alguma forma. Primeira coisa, quer ser bem sucedido? Trabalho árduo. Acordar cedo, ir para dentro do chão de fábrica, ter mente aberta, aprender todo dia. Eu vou para dentro. Quem mais me ensinou na minha carreira até hoje foi pessoas de chão de fábrica. Sim. Quem mais me ensinou? Às vezes eu ia numa fábrica, trocava ideia lá com o QG, por que ele está fazendo determinado tipo de coisa. Um cara que está lá há 30 anos, nunca saiu daquela empresa para nada e tal, foi a pessoa que me ensinou. Sim. Determinado tipo de coisa. Quando eu comecei na minha carreira também, quando eu montei a empresa, essa empresa de consultoria, acontecia dos finais de semana, eu estar numa cidade específica, porque eu ia atender na segunda, coisa desse tipo, então eu já ia para a cidade, vivia viajando e tal. E eu não esqueço de uma coisa que aconteceu uma vez, um cliente nosso, que é cliente até hoje, que é o Aderilson, lá de Cinto Saboroso, eu ia atender ele na sexta e na segunda. No sábado e domingo eu não ia atender porque a produção era muito baixa, não era viável. Eu ia atender ele na sexta e na segunda, na época eu fazia os atendimentos. E eu, na sexta à noite, encontrei com ele e tal, fui passar algumas coisas de produção para ele, estava acontecendo. Eu dando uma consultoria e perguntei para ele o que ele ia fazer no sábado e domingo, que eu ia ficar lá. Aí ele falou comigo assim, não, cara, sábado, domingo eu tenho uns negócios ruins para fazer, que eu vou ter que trabalhar, vou ter que ir para as roças e tal. Era o momento de eu descansar, mas eu queria ir para as roças que eu vou ter que visitar os produtores. Eu tenho que visitar meus produtores e tal, então vou ter que rodar. Eu falei, posso ir com você? Eu falei, vai descansar, só para que você vai comigo? Eu falei, não, porque eu quero aprender. Eu quero aprender como você comporta, como você conversa, como que você faz para fazer essas reuniões com os produtores. Não, mas você é consultor, isso não vai te agregar em nada. Eu falei, não, vai agregar a sua forma, porque você tem sucesso e eu não. Eu estou começando. Então eu tenho que aprender com quem tem sucesso. Exatamente. Cara, ele me carregou, a partir daí ele me carregava para todo lado. Saiu do laticínio, a jornada dele é uma jornada intensa. Então a gente saía do laticínio ali por volta de 5 horas da tarde, eu já ia para o escritório, nós íamos separar 10 horas da noite. Já tinha feito reunião com todo mundo que precisava, todo mundo que tinha para fazer. E nisso aí eu estava aprendendo, eu estava modelando o que ele fazia. Era uma forma de modelado, eu copiar o que ele estava fazendo. E ele me ensinou muito. Eu falo isso sempre com ele. Eu aprendi com duas pessoas, que foi o Ronaldo e o Aderilson. O Ronaldo também é um cliente nosso, hoje é meu sócio em um empreendimento, mas eu aprendi com ele, aprendi a lidar com dinheiro, aprendi a fazer gestão, que é o que a gente trata muito aqui. Sim. Aprendi a fazer gestão e estou aprendendo cada dia mais esses modelos de gestão. Então, assim, pessoal, mais uma vez, o conhecimento está aí. Tá aí. Está disperso. Reúne esse conhecimento, traga para você, deixa de lado na sua vida o que é de menos importante. O que o outro fala, o que um fala, o que o outro fala. O que o cara está falando a você, ele tem resultado. Você não tem resultado, ele não tem direito de falar nada. Você tem que ignorar aquela pessoa. Modele seu comportamento para você ter sucesso. Modela seu comportamento. E finge até ser. Finge até se tornar. Né? Finge até se tornar. E uma coisa assim, gente, ter sucesso é bom demais. Muito bom, viu, gente? O brasileiro ele tem uma síndrome de vira-lata de que o empresário rico é malvadão, que isso foi passado para a gente no decorrer de muitos anos. Não. Eu conheço muito empresário. Esses dois que eu citei aqui agora são grandes empresários e gente da melhor qualidade. E o pessoal tem que pensar também, né? Quem trabalha hoje, se você trabalha hoje numa empresa, foi porque alguém um dia se arriscou a empreender, se arriscou a ser empresário. Então, não é tão ruim assim. Você está dando emprego para o país, você está gerando emprego para o país, né? É mais fácil criticar quem tem resultado do que tentar chegar lá. Sim. É aquele negócio de você tentar trazer a pessoa pro seu nível. Sempre pro seu nível. Explica disso aí, Wilson. Explica isso aí pra gente. Pessoal, isso aí é importante pro povo. Existe duas formas de pessoas no meio profissional. É o seguinte, a pessoa que ela está buscando sucesso
e a pessoa que ela dá a justificativa. A pessoa uma coisa até citando o Paulo Vieira que ele fala muito, que é o aprendiz e a vítima sofredora. Sim. Então, a pessoa bem-sucedida é o aprendiz, é o eterno aprendiz, é o cara que sempre vai estar aprendendo, sempre está aprendendo. E o cara que não tem sucesso é a vítima sofredora. Por que você não conseguiu ter sucesso lá na empresa? Ah, porque lá eles não me dão oportunidade. Ah, porque lá tem um ambiente X. Porque lá tem uma pessoa que é bajulada pelo dono. Porque lá tem isso, tem aquilo. Gente, nada disso. Isso é uma vítima sofredora. Sim. Que vai ficar a vida inteira se vitimizando e no final da sua vida você vai ter uma coisa que é pesada isso aqui, mas você vai ter um prêmio de consolação chamado aposentadoria pelo INSS. Se tiver, né? Se conseguir. Isso, pessoal, prêmio... por que eu estou falando isso? Aposentadoria nada mais é que um prêmio de consolação para quem não conseguiu obter sucesso em determinado tipo de coisa. E a gente é ensinado a gostar dos prêmios de consolação, né? O importante é competir. Eu sempre coloco para as pessoas que trabalham comigo que cria a sua aposentadoria. Ah, como que eu vou me aposentar? Cara, aposentadoria privada. Você pode investir em ativos que tem disperso aí para você investir. Bons ativos, bolsa de valores que a gente cita, e bons ativos e coisa que realmente funciona, que tem. Sim. Mas tem vários bancos que oferecem algum tipo de aposentadoria privada, tem várias formas de você se aposentar. Agora você não tem que ficar refém de uma consolação do INSS. Né? Eu acho que isso não funciona. Então, voltando o que a Camila me perguntou, que eu perdi um pouco. O conceito de os dois tipos de pessoa que existe, o que vai reclamar e o que vai fazer. Por que eles não podem ficar juntos? Porque um sempre vai querer puxar o outro. E é o seguinte, voltando isso aí que a Camila falou, é o seguinte, então tem esses dois profissionais, o que vai ficar sempre lamuriando e o aprendiz, o que vai crescer. E aí, vamos colocar que essas duas pessoas são pessoas próximas. E aí, vocês vão falar aquele negócio tipo assim, a Camila agora mudou muito. Nossa, demais. Não, Camila agora tá metida. É metida, ela não convive mais com a gente, não, agora ela só anda assim assado. Sim, só vai em tal lugar. X, só vai no restaurante Y. Ela já era uma pessoa muito humilde. Não. O que aconteceu? O Camilo subiu de patamar e as pessoas ficaram naquele patamar. Como essas pessoas que estão no patamar baixo, elas não conseguem subir para o patamar da Camila, elas querem trazer a Camila para o patamar delas. E aí, tende a diminuir a Camila de alguma forma. Estou citando a Camila aqui, mas isso acontece com todo mundo. Tá? Pessoal, isso acontece dentro da família da gente. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de amar seu pai e sua mãe, deixar de amar os seus irmãos, deixar de amar o seu cunhado. Não, de jeito nenhum. Você vai tratar sempre a pessoa com muito amor e carinho. Só que, instintivamente, lá no subconsciente isso acontece. Com certeza. Então, assim, quem se identificar é, por exemplo, o pai que não fica satisfeito com o crescimento do filho. Talvez você ache que isso é um absurdo. E não é. É inconsciente, né? É inconsciente. Ele está obtendo sucesso lá, mas está trabalhando igual um louco. Eu não concordo com a forma que ele trabalha demais, ele está deixando a vida dele de lado para trabalhar. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Que a gente tem que tentar equilibrar e tal, não é assim que funciona. Tem gente que extrapola o nível de trabalho, sem dúvida, e deixa de lado a família. Né? Sim. Mas, no geral, dá sim para conciliar. Com certeza. Né? E aí, o próprio pai ou a mãe é uma forma deles puxarem ele para o nível, porque você está decolando. E isso não é porque o pai quer fazer isso de verdade. É inconsciente. É inconsciente isso que acontece. Quando a Camila começou desenvolvendo a empresa, eu comecei a falar as etapas para ela. Você lembra disso muito bem? Falou, primeira coisa, seus familiares vão começar a falar isso, isso e isso. Sim. Quer contar? Não, pode contar. Explica as etapas, que foi exatamente o que aconteceu. Camila, a primeira etapa agora são seus familiares ter uma certa repulsa do que você está fazendo. Sim. A segunda parte, como você vai conseguir elevar seu ganho de capital financeiro, é falar que você é mão de vaca e que você não ajuda ninguém. Só que na hora de pedir ajuda, eles vão pedir para você. Exatamente. Né? A terceira etapa, aí já na parte 3 da etapa, ela já começa a não conviver mais. Sim, você já afasta. Né? Aí você entra todo o ciclo. Né?
Eu falo que pessoas bem-sucedidas, ela tem poucos amigos. Amigos de verdade, mas poucos. Sim. Porque ele sempre está situado, ele sempre está incomodado, ele sempre está querendo crescer. E, geralmente, num nível geral, o brasileiro, não sei fora, mas o brasileiro ele é acomodado. Sim. Ele quer esperar que o político que vai entrar vai salvar. Uma coisa entrando um pouco nesse assunto, que a gente não vai mexer aqui, mas você reparou que sempre tem um salvador da pátria? Sempre tem. Um salvador e um vilão, né? Sempre é um vai cara ter. que vai salvar e o cara que estragou tudo. Isso na história. Na história. Se você pegar na história, sempre vai ter. Vai ter o salvador da pátria. E sempre vem formando novos salvadores da pátria. Com certeza. Agora, se a gente for olhar, tem novos salvadores da pátria já surgindo. E essas pessoas provavelmente vão chegar no poder de alguma forma e nós, instintivamente, vamos votar nela, achando que ela vai resolver um problema. E quem vai resolver o problema é a gente mesmo. Exatamente. É você empreendendo, é você buscando conhecimento. Por que quem está endividado está acompanhando nosso podcast hoje? Quem está endividado? Por que você está endividado? Porque você não sabe lidar com finanças. Não é culpa do governo, viu, gente? Não é culpa do governo, não é culpa da inflação, não é nada disso. É porque você não sabe lidar com finanças. Se você soubesse... Eu tenho um caso de uma pessoa bem próxima, que ela tem um filho, e essa pessoa já fez vários negócios comigo, eu já fiz alguns pagamentos para ela e tal. E eu falava assim, fulano, guarda o dinheiro, trabalha investe o seu dinheiro, faz o dinheiro trabalhar para você. Esse dinheiro você não contava com ele, não tem nada a ver com o que ela ia fazer com o dinheiro, mas era uma orientação que eu estava dando. A Camila já escutou isso muito de mim. Muito. Pega esse dinheiro que você não estava contando com ele, investe ele, cria o hábito de fazer algum tipo de investimento, continua vivendo sua vida do jeito que está. Mas todo o dinheiro que ele entrar, que não for uma coisa que você está esperando, investe esse dinheiro e faz um capital para o dinheiro trabalhar para você se aposentar lá na frente, não dependendo do Estado, mas sim com uma aposentadoria muito maior do que você vai ganhar pelo Estado e viver uma vida tranquila. Confortável, né? Confortável. E outra, em momentos que você precisar de um certo capital, você vai ter o capital. Você tem aonde recorrer. E nesse caso, o filho dessa pessoa precisou fazer passar por um procedimento médico. Sempre acontece, né? Imprevisto sempre acontece. E aí não se tinha nenhum tipo de reserva. Graças a Deus, deu tudo certo. Ela fez o procedimento pelo SUS. E deu tudo certo, nesse caso. Mas eu chamei a pessoa de novo, sentei e falei assim, imagina se o SUS não autorizasse esse procedimento. Como é que você ia fazer? O custo desse procedimento era na casa de R$15 mil. Nossa. Então, assim... Não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que argumentar. Não tem o que argumentar. Então, se você não sabe lidar com finanças, você tem que ter humildade de aprender um pouco sobre finanças. Sim. Ou se você tem um parceiro, delega para o parceiro cuidar das finanças. Mas você tem que aprender de alguma forma. Lá em casa acontece assim, viu, gente? Aqui em casa também acontece. Lá em casa, quem manda no dinheiro é meu esposo. Ele que toma conta. Todo o dinheiro que eu recebo tá com ele. Eu fico na parte de investimentos, que eu tô aqui com o Wilson, então a gente vai trocando ideia, a parte de investimento eu controlo, mas o restante do dinheiro, aí às vezes o pessoal me pergunta, mas ele fica com todo o dinheiro, você não fica com nada, gente, não me falta nada, viu? Pode todo mundo ficar tranquilo, que não me falta nada, mas quem toma conta das finanças da minha casa é meu esposo, porque é ele que sabe cuidar, eu não vou querer tomar conta de tudo, sendo que eu não sou organizada para isso. Então, é deixar cada um fazer o que é bom, né? Fazer o que vai ser bom para casa em geral. E aí, a pessoa pode estar se perguntando, os caras estão falando aí de finanças, o que isso que tem aleatório. A ver com lácteos? O que isso tem a ver? Pessoal, o que a gente está trazendo aqui é uma forma de você obter sucesso na sua vida pessoal, dentro da fábrica. Isso serve para o proprietário. Gente, proprietário de empresa tem que ter lucro, tem que ter lucratividade. Se a empresa não está tendo lucratividade, tem algo de errado. Com certeza. Né? Durante a pandemia, gente, só fechou as portas. Laticínio que fechou as portas durante a pandemia, só fechou por falta de organização. Porque vários clientes que nós conhecemos cresceu e muito. Nós crescemos. Eu fui contratada durante a pandemia. Então, assim, veio a crise, ninguém esperava, mas devia estar esperando. Porque esse tipo de coisa sempre acontece. Historicamente, sempre aconteceu.
Então, devia estar esperando. Quem não estava esperando é porque não estava preparado para aquilo ali. Então, é mais culpa da gente mesmo do que do mundo, do vírus, do presidente, do restante do mundo todo. Do dono do laticínio, do nosso chefe. É nossa responsabilidade. E um ponto que eu queria falar, você estava falando da pessoa que quer te puxar para ficar no mesmo patamar que o dela, é como identificar essa pessoa no seu local de trabalho. É aquela pessoa que quando você... fulano, eu tive uma ideia de fazer isso e isso, isso. E ele fala assim, não mexe com isso não, vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Não dá essa ideia não, vai dar muito trabalho. Não mexe com isso não, deixa do jeito que tá. Tá funcionando assim. Ou então ela discorda de todas as ideias. Ou discorda de todas as ideias. Esse é o ponto. Então, fica fácil de identificar. Obrigada. Fica fácil de identificar essas pessoas, né? E é tomar cuidado com quem tá te cercando. Quem tá te cercando no seu trabalho, quem tá te cercando na sua casa, quem tá te cercando na sua... E a pessoa às vezes fala assim, né? Mas minha família tá um caos, minha casa tá um caos e meu chefe não entende isso. Seu chefe não tem que entender isso. A empresa não tem sentimento. Negócios não têm sentimentos. Então, claro que a gente entende que são pessoas, né, que estão trabalhando lá, mas, no geral, negócios não têm sentimentos. Não é porque você não pode deixar de fazer o que tem que ser feito porque você teve uma briga com sua esposa em casa. E isso o pessoal confunde isso demais. Outra coisa que eu acho que o pessoal confunde, que é um ponto importante nessa vida, nesse case que nós estamos falando de perfil profissional. O Wilson me fala alguma coisa do serviço, do trabalho, e eu chego em casa. Porque o Wilson não gosta mais de mim, não é meu amigo, sabe? A pessoa pega tudo que você fala fala... coisa grosseiramente. Você leva aquilo pro pessoal. O pessoal não consegue separar hoje pessoal de profissional. Eu entendo perfeitamente quando o Wilson me fala alguma coisa, é 100% profissional. Eu tenho que resolver aquilo profissional. Nós não podemos ter uma discussão feia aqui e depois sair para fazer um churrasco, né? Sim. E sempre tá tudo certo. Tudo certo, porque profissional, pessoal. Somos amigos, mas aqui na empresa o que importa é a empresa. E o funcionário no laticínio tem que pensar isso também. Mas eu sou muito amigo do meu chefe, ele não me escuta. É que nem aquele caso que você me contou do cara que estava muito mais tempo na empresa e chegou um menino novo e virou gerente. Conta esse caso. Gente, eu e o Wilson, a gente viaja muito e a gente bate papo demais a viagem, estou trocando muita ideia. E ele me contou essa história e é fenomenal. Eu queria que você contasse. Essa história também. eu escutei ela, também não lembro de onde eu escutei, mas é o seguinte, tinha uma empresa que trabalhava com papel celulose, e então ela plantava eucalipto para usar na produção de papel celulose. E aí chegou um funcionário novo, ele começou como estagiário, ficou um período na empresa, um período curto, e foi promovido a diretor de um departamento da empresa. Né, E aí, quando ele foi promovido a diretor desse departamento, uma pessoa que trabalhava lá há mais de 20 anos, ele procurou o diretor-geral, o que é o proprietário da empresa, e falou... E eram amigos, né? Eles eram amigos de encontro e tal. E aí ele falou com o proprietário, falou, eu queria conversar com o senhor e tal, entrou na sala dele, né, queria conversar com o senhor, e falou, estou muito chateado com o senhor, porque o senhor não me reconhece como um bom profissional. Eu tenho 20 anos que eu sirvo o senhor, que eu faço tudo pela empresa, eu penso na empresa a todo momento. E agora esse rapaz aí que chegou há pouco tempo, tem muito menos tempo que eu, foi promovido, entrou aqui como estagiário e foi promovido a diretor do meu setor, que é um cargo que eu sempre almejei. Aí ele falou assim, o diretor-geral muito sábio, falou assim, não, eu entendo o que você está falando, mas eu tenho um problema mais urgente para a gente resolver antes da gente definir isso, mas eu vou resolver o seu problema. Eu queria que você resolvesse uma questão para mim. Lá no alto daquela montanha, daquela serra, a gente tem uma plantação grande lá de eucalipto. E eu fiquei sabendo que tem um pessoal lá que está roubando, cortando e roubando o nosso eucalipto. E eu queria que você desse uma olhada nisso para mim. E aí, o cara foi, né? E aí, o cara voltou. Realmente, doutor, eles estão cortando eucalipto, uma família está cortando eucalipto e está jogando no rio. Aí ele chamou, falou, chama o fulano para mim, que era o rapaz que tinha sido promovido.
chama o fulano para mim. E na frente dele, ele falou, fulano, na frente desse cara que tava insatisfeito por não ter sido promovido, falou, fulano, tem uma família que está roubando os eucaliptos nossos, que eu fiquei sabendo que está roubando o eucalipto nosso lá naquela serra. Queria que você desse uma olhada para mim. Aí o cara saiu, pois não, tô indo, então vou resolver. Chegou lá, aí passou um tempo, o cara chegou e chamou os dois na sala. De novo, antes do cara dar a resposta do que tinha acontecido. Antes da pessoa que tinha sido promovida, o Joãozinho lá que foi promovido, dar a resposta pro Tião que não tinha sido promovido, ele chamou os dois e tal, sentou e falou assim, ó, ô Joãozinho, fala aí pra gente, o senhor chegou a olhar o negócio lá? Ele, não, doutor, sim, cheguei. É uma família, são 4 pessoas, eles estão cortando o eucalipto desce pelo rio, ele vai com a madeireira que está próxima ao rio no final, e esse eucalipto é processado lá. Eu já acionei a polícia ambiental e a polícia militar. A polícia ambiental já pegou a família lá em cima, e a polícia florestal já pegou a família lá em cima, e a polícia militar já está na madeireira fazendo um processo de busca e apreensão. Eu já consegui recuperar boa parte da madeira que foi roubada. Boa parte já foi recuperada, já vai ser devolvida para a gente. E o proprietário da madeireira vai responder um processo judicial agora. Aí, ele perguntou pro seu Tião. Essa história é muito boa. Seu Tião, vamos voltar àquele assunto que o senhor tinha falado comigo sobre a promoção? Aí ele falou, não, doutor, eu realmente não mereço estar nesse cargo. E é por isso que outras pessoas são promovidas na sua frente que têm anos de pé de fábrica, anos de indústria, anos de escritório, anos, seja lá o que você fizer. É por isso que tem pessoas sendo promovidas na sua frente. Empresa, gente, a gente está falando profissional, mais uma vez, você ganha pelo tipo de problema que você resolve. Não adianta você contestar o óbvio, que é o que a gente já sabe, não resolveu o problema. Ou então você levar para a empresa um problema maior ainda. Sim. Às vezes eu vejo situações onde o proprietário pede para determinado tipo de coisa ser solucionado e volta para ele um problema maior do que saiu. Era melhor não ter pedido nada, né? Era melhor deixar só um problema. E aí, a pessoa traz e fala, não, eu não consigo fazer porque a empresa não me possibilita fazer de alguma forma. Sim, aí voltamos novamente naquela questão de que a culpa é sempre do outro, né? A pessoa nunca é autorresponsável pelo que faz. Eu acho que a pessoa, a partir do princípio que ela é responsável por tudo que acontece na vida dela... A cabeça dela muda, né? Minha cabeça mudou demais depois disso, gente. Âmbito de saúde. Ninguém constrói um problema de saúde da noite pro dia. Sim. É um processo. Você não vai ter uma diabetes, não é do dia para a noite. Sim. Você vai ter uma obesidade. Eu estou falando isso porque eu estou passando por um processo intenso de saúde. A Camila, ela presencia isso. E eu tenho que acompanhar, né, gente? Porque a gente viaja junto, aí o cara tá comendo um pote de salada, como é que eu peço um x-tudão? Não tem como. Aí eu como Subway. E assim, eu tô focado nisso. E isso isso agora faz parte da minha vida, mas então o que eu quero dizer é o seguinte, ninguém constrói uma diabetes ou um problema de saúde da noite pro dia, é uma construção. Ninguém adquire isso, na verdade, da noite pro dia, é uma construção. São hábitos desde lá da sua adolescência até hoje que vão causar aquele problema. E aí, na hora que causa, é porque eu tinha um problema disso. É porque eu tinha um porque a minha família tem histórico. Minha família tem histórico. É claro, eu sigo, pessoal, mais uma aí, eu vou citar algumas pessoas que eu sigo algumas pessoas da área de saúde e eles falam, gente, não é uma tireoide, não é uma genética que vai fazer você engordar, vai ser seus hábitos. E a mesma coisa entra no aspecto profissional. Sim. Não é o seu fator hoje que vai influenciar, e sim o que você vem comportando no decorrer da vida. Exatamente. Só que tem como você criar esse entrave hoje e mudar, construir uma coisa nova para os seus próximos 10 anos. Sim. Senão daqui 10 anos você vai estar pior do que está. Exatamente. E aí você vai olhar para trás e é só reclamar. E tem uma coisa mais desconfortável do que a autorresponsabilidade? Gente, pra mim, é o mais desconfortável que existe, é a autorresponsabilidade. Eu lembro de um caso que aconteceu aqui na empresa e eu nunca vou esquecer desse caso na minha vida. Acho que foi a primeira vez que eu fui, sinceramente, autorresponsável.
O José vai lembrar disso. Um cliente mandou os documentos e ele tem 2 empresas diferentes, 2 CNPJs diferentes, e ele mandou os documentos para eu dar entrada no processo dele junto no CIF. Sim. Eu não conferi o CNPJ dos documentos que ele me mandou. Ele mandou alvará, mandou CNPJ, e eu não conferi o número de CNPJ nesses documentos. E ele tinha me mandado o CNPJ da outra empresa, que não era a empresa que eu precisava da entrada. E eu não conferi e enviei esses documentos. O processo voltou e a fiscal entrou em contato com o cliente falando que estava com CNPJ diferente. Aí o cliente ligou para o Wilson, e o Wilson me chamou aqui na sala, nessa sala onde a gente está gravando aqui, o Wilson me chamou na porta, e ele estava sentado aqui, eu entrei, ele, Camila, e aí, de quem que é o erro? E eu falei, o erro é meu que não conferi. O cliente podia ter mandado os documentos certo? Podia, gente, ele podia ter mandado certo, mas o erro foi meu de não ter conferido. A responsabilidade era sua. Era minha responsabilidade ter mandado os documentos certos. Eu que ia enviar o processo para o serviço de inspeção, então eu tinha que ter conferido. E foi a primeira vez que eu fui autorresponsável. Eu falei, não, a culpa é minha, eu errei. Eu falo isso com os meus filhos, Camila. Eu falo isso, eu criei essa questão da autorresponsabilidade porque eu tenho crianças novas, né? E eu criei essa autorresponsabilidade neles desde hoje. Eu começo a reclamar de determinado tipo de coisa comigo. Eu falo, meu amigo, você está reclamando, você tem que reclamar com você mesmo, não é comigo. Porque o que está acontecendo aqui, por exemplo, um exemplo simples. Aqui em casa a gente tem uma dinâmica das obrigações. Então, um exemplo, tal horário é o horário de fazer um para casa, tal horário é o horário de almoço, tal horário é do banho, e depois eles têm um tempo lá para eles se divertirem lá com videogame, coisa desse tipo. Se alguma dessas partes não for cumprida corretamente, automaticamente ele não pode fazer o que ele gosta. E aí, quando eu proíbo o videogame, um exemplo que acontece muito no videogame, não fez o para casa aqui, ficou para casa para trás e tem que fazer depois. Aí quando eu proíbo o videogame, a criança vai brigar, vai achar ruim. Claro. Aí eles vêm achar ruim comigo. Papai é chato, isso aqui, papapá. E eu faço questão de sentar com eles e falar, vamos dar uma olhada aqui em todo o aspecto. Como é que foi o dia? Você tá me chamando de chato, você tá falando que eu tô proibindo, você tá achando ruim, mas de quem é a responsabilidade disso? O que você tinha que fazer para que isso aqui acontecesse? Sim. Aí eu tinha que ter feito para casa. E você fez? Não. Então a responsabilidade é de quem? A culpa é de quem? A culpa é minha. Eu falei, pois é, filho, a culpa é sua. Se você tivesse feito o que foi combinado, acordado com a gente, você não estava passando por o que você está passando agora. Então, a responsabilidade disso é inteira sua. Amanhã você cumpre corretamente que você vai ter o seu tempo de videogame corretamente também. É isso. Exatamente. Então, assim, e eu vejo nos profissionais que os profissionais, além de não ter autorresponsabilidade, eles criam forma de vitimizar e acha pessoas que são complacentes com essa vitimização. Acha quem concorda, né? Concorda. Não, é mesmo, ele é ótimo, ele faz muito bem. Pessoal, você não é ótimo. Você não faz muito bem. E aí a gente entra naquele ciclo, né? Quem está ao seu redor, quem está do seu lado, quem está te dando conselho. Porque se você tem conselho de uma pessoa que concorda com você sempre, você está tendo conselho do espelho. Você não está tendo conselho de outra pessoa, é um espelho. Você está ouvindo o que você quer ouvir. E outra coisa, aí agora eu queria mudar um pouco para empresário. Empresário que tem, uma coisa que eu sempre coloco aqui na empresa, eu detesto as pessoas que concordam com tudo que eu falo. Eu sempre falo, e a Camila daqui de prova diz que algumas vezes ela já discordou de mim. Às vezes eu repreendi, não. Às vezes eu falei que não, que eu achava que a minha forma estava correta, e às vezes eu voltei atrás. E eu gosto muito da pessoa que me tira da zona de conforto de alguma forma. Sim. Isso, você como empresário, eu acho que tem que seguir isso também. Você tem que ter pessoas que te tiram da zona de conforto. Eu estava com uma indecisão aqui esses dias, uma coisa que sempre eu tenho pequenas ações do meu pessoal que me marcam. E aí teve uma ação da Camila essa semana que eu venho protelando uma decisão há um tempo. E ela entrou na minha sala e falou assim, você vai tomar essa decisão essa semana. Eu preciso dessa semana você resolve isso. Que sim ou que não. Mas você vai tomar essa semana. E no outro dia eu entreguei a resposta para ela positiva. Só que se ela não tivesse feito isso, talvez eu protelaria essa decisão por mais 15 dias, 20 dias, um mês. Talvez, porque a gente estava confortável, né? Tava numa situação então confortável. me tirou da zona de conforto. Sim. E falou, eu tenho que resolver isso.
Sim. É imprescindível que eu resolva isso. Isso ela já fez. Isso é uma coisa que eu estou lembrando agora, mas já foi feito em outros aspectos. Eu preciso que você ligue para fulano, preciso que você faça isso com o ciclano, preciso que você resolva. Então, você ter pessoas do seu lado que te tirem da zona de conforto, você como empresário, talvez é um funcionário seu, Sim. talvez é um amigo, talvez é a esposa. Sim, tem que ter alguém. Dentro de casa, minha esposa sempre me tira muito da zona de conforto, me coloca muito contra a parede, me fala muita coisa que eu estou errado. Às vezes, na hora, eu não concordo, fico até com raiva, mas depois eu peço desculpa e volto atrás. E se tem uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer é voltar atrás. Voltar atrás, é mudar o plano, Mudar a né? opinião. O Waze muda toda hora, gente, caminho. Se você tá num caminho ali no Waze, traçou uma rota no Waze, ele viu que lá na frente tá com algum problema, ele faz um caminho diferente, ele muda de ideia. E é saudável mudar de ideia, né? Eu me preocupo mais com quem não muda de ideia, com quem vai com a ideia errada até o final, sabendo que vai dar errado, do que alguém que fala, não, realmente eu não pensei nesse aspecto. Vamos mudar o plano. Porque a pessoa que quer provar que ela está certo, ela vai fazer aquela ideia acontecer, mesmo se aquilo for prejudicial à empresa. Sim. Ela não está nem aí, ela quer provar que o E plano às dela vezes é o bom. próprio dono pode prejudicar a empresa por esse tipo de tomada de decisão. Exatamente. Ou O tá próprio enviesado. dono, exatamente. O próprio empresário fala assim, não, é assim que vai ser feito e segue nisso para não dobrar essa torcer de que estava errado, aí quebra a empresa. Aí quebrou a empresa, não, mas meus funcionários é ruim. Mas fulano de tal não fez isso que tinha que ter feito. Porque tem dos dois lados, né? Sim, Tem sim. dos dois lados. Então, mudem de ideia, é saudável mudar de ideia, é evoluir, mudar de ideia, mudar de caminho, mudar de rota, traça a rota de novo, recalcula e vai para o que vai resolver. Pessoal, então assim, voltando, primeiro ponto, você, profissional, quer ter um crescimento exponencial na sua empresa ou qualquer coisa, em qualquer área, primeira coisa, conhecimento. Isso é o pilar número 1. Você tem que ter conhecimento. Se você não sabe, você não chega em lugar nenhum, tá? Outro, você tem que ter uma meta, um plano traçado. Quem não tem plano, Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E qualquer lugar serve, né? Qualquer chegada serve. Então, tenha um objetivo, uma meta estabelecida. Eu quero, bem clara na mente, eu quero ter um faturamento ou salário X. Eu quero ganhar, você quer ganhar 20 mil reais. Eu quero ganhar 20 mil reais. Visualiza isso, como vai ser quando você ganhar esses 20 mil reais. Como vai ser sua vida, como vai ser sua casa, como vai estar sua família. Então, tenha um plano, crie um plano junto com o seu cônjuge, se você for casado ou namoro, coisa desse tipo. Isso é muito importante. Sim. Uma dor que eu tenho, Camila, uma dor grande, quando a pessoa fala assim, meu marido, eu vendi tal coisa, meu marido vai me pagar. Você está entendendo o que eu estou falando? Esses dias eu escutei um negócio tipo assim, por exemplo, assim, não, fiz uma viagem, acabou que eu paguei pro meu marido, mas ele vai me reembolsar. Nossa, isso é triste. Pessoal, isso é triste, gente. Do fundo do meu coração, Isso é triste. se a finanças do seu casamento é separada, tem alguma coisa errada aí. A gente vai fazer um podcast disso um dia, viu? Vamos. Relacionamento de casal. Chama a Juliana, chama o Isso, Vaguinho. podemos fazer. Vai ser show. Nós vamos fazer um podcast disso, viu, gente? Se a finanças do casal é separado, tem muita coisa errada que você tem que mexer. Sim. O objetivo dos dois não está alinhado. Mas minha esposa gasta demais se eu deixar o dinheiro na mão dela. Ela tem que ter. O exemplo que a Camila seguiu aqui agora. Eu não sou uma pessoa adepta à finanças, que é o caso da minha esposa. Mas ela respeita as minhas tomadas de decisão e vai gastar de acordo com o que eu planejei. Se você tem uma esposa gastadeira e você é um poupador e essas despesas são todas separadas e ela não está alinhada com o seu objetivo de vida, tem coisa errada aí. Com certeza. O que precisa é sentar, alinhar o objetivo e o que pode ser gasto. A matemática é simples. Você ganha 2 mil reais, sua esposa ganha 1.000. Você tem 3 mil reais. Você tem que conviver com esses 3 mil reais. O certo seria você separar um pouco para você fazer uma viagem, você separar um pouco para você investir para sua aposentadoria. Sim. Você tem um plano e esse plano envolve seu cônjuge. Com certeza.
Isso está ligado a profissional. Eu não conheço ninguém que tem um relacionamento instável e que tem um bom profissional, e que é um bom profissional. E até porque, Wilson, tem a diferença muito grande do profissional que trabalha pelo dinheiro, porque tem que pagar as contas, e do profissional que trabalha sem preocupação de pagar a conta, né? Tem essa diferença também. Também. O cara que trabalha ali só para poder pagar as contas, que tá todo endividado, não, eu preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, ele faz qualquer coisa para ganhar algum dinheiro. E o cara que não tem esse problema com dívidas em casa, ele trabalha mais tranquilo, ele trabalha melhor, ele consegue pensar mais, ele usa mais a cabeça. E sem entrar no que eu estou falando, eu não conheço um profissional bem-sucedido que ele também não seja bem-sucedido em casa, porque uma coisa interfere a outra. Ele pode ser um excelente profissional, mas a família dele, de certa forma, a instabilidade da casa dele vai afetar no profissional dele. Com certeza. E vai ter algum dia que ele vai, por mais competente que ele seja, ele vai cometer uma falha grave. Com certeza. Então a dica que fica é: organizem a casa antes de ir para o escritório, antes de ir para o trabalho, organizem a casa de vocês. Antes de ir para a empresa, antes de ir para o laticínio. Exatamente, antes de ir para o laticínio, arruma Pensa a casa. muito bem antes de ter uma parceira, porque é uma parceira. Sim. É uma parceria, né? E deve ser para a vida toda, caso, né? Mas o parceiro para Camila. Porque é uma pessoa que você vai conviver o resto da sua vida. Sim. Eu acho que a principal escolha que você vai fazer na vida, e você não pode... Aí entra a questão da emoção, Camila. Você não pode fazer essa escolha por emoção. Exatamente. Mas eu Tem tô que ser apaixonado, racional. isso e aquilo. Cara, põe a mão na consciência e vê de fato aquela pessoa é a pessoa que você quer viver o resto da vida. E não é só amor, né? Não é só amor que segura casamento, gente. Eu falo isso com meu esposo direto, a gente sempre conversa disso, eu falo com ele. Eu falo assim, olha, eu tô com você, eu te escolhi para ser meu marido porque você me dá estabilidade, você me dá segurança. Te amo, mas o pilar aqui é segurança. É segurança, Wilson, não tem jeito. Falando como mulher, gente, o cara fala assim, só quer meu dinheiro, essa mulher é interessante. Não, gente. É difícil. Aí casou errado, né? Aí vem a alta responsabilidade. Então, se soube escolher, tem que escolher cada um tem a esposa que merece. Exatamente. Mas, isso aí. de modo geral, mulheres procuram estabilidade. Estabilidade, a gente quer segurança. A gente quer saber que a gente pode contar com aquela pessoa ali. Então, voltando, primeiro pilar, conhecimento. Segundo pilar, ter meta. Depois, ter um plano traçado, ter meta. Um plano traçado, comportamento, fim, já ter. Então, pessoal, você está indo para sua empresa. Vou falar um pouco mais sobre isso aí. Pessoal, pensa, dá uma refletida aí o seguinte. Onde você usa a sua melhor roupa? É para sair nos finais de semana ou para você ir para o seu trabalho? Sim. E onde de fato deveria usar a sua melhor roupa? Ir para o seu trabalho. Olha só, no seu trabalho, qual o lugar desses dois locais, de uma festa do seu trabalho, qual é o local que vai te fazer, tem a possibilidade de fazer prosperar de alguma forma? Meu trabalho. Qual o lugar que leva o sustento para dentro da sua casa? Trabalho. Qual lugar que você vai encontrar com as pessoas, você vai fazer network com as pessoas que profissionalmente pode alavancar a sua carreira? Trabalho. Então, por que a gente usa as melhores roupas, né? E onde você está? E qual a sua comunicação perante a esse ciclo de trabalho e qual a sua comunicação perante ao outro ciclo, que é o ciclo social, né? Social, que é onde geralmente você vai encontrar com pessoas que você não conhece. Fúteis, né? A maioria fúteis, dependendo do lugar que você tiver. Isso aí depende, mas assim, às vezes você vai encontrar com pessoas que você conhece também, às vezes familiares, mas pessoas que não vão te fazer subir de nível. Não vão agregar, né? Não estou falando que você tem que ir para a festa rasgado, sim. sujo. Pelo amor de Deus, depois o pessoal chega na festa tudo. Você tem que estar preparado para tudo. O pessoal chega em um lambo nas festas e fala, não, mas o pessoal da Consular que falou que era assim, pelo amor de Deus. Você tem que estar no seu trabalho, você tem que estar no seu dia a dia de uma forma só. Sim. A Camila vê muito, de vez em quando a gente encontra e tal, e eu estou no meu ambiente de descontração e tal, ela vai me ver com as mesmas roupas que eu estou usando aqui no trabalho. Sim. Por quê? Porque como a Camila falou, eu estou preparado para a guerra a todo momento. Exatamente. Então, a todo momento eu estou
preparado para alguma oportunidade que E aparecer. estar preparado é muito importante. A gente fez uma viagem recentemente e nós estamos com uma colaboradora nova aqui no nosso time de projetos, que é a Jéssica. E antes da viagem eu mandei mensagem para ela. Eu falei assim, Jéssica, olha, leva uma blusa a mais, leva uma roupa a mais, porque pode acontecer de no meio do caminho a gente ter algum outro cliente para ver. Então a gente tem que ir preparado, porque se acontecer, a gente estava na programação de um cliente só, mas eu falei com ela, se prepare, porque se um cliente ligar no meio da viagem e a gente estiver perto, a gente já vai lá atender ele. Então, esteja preparado. Eu sempre viajo com uma peça de roupa a mais. Sempre viajo com uma peça a mais. Você tem que estar preparado para o que deve Preparado. vir. Não é, Né? imagina, Camila, porque é o seguinte, imagina que nós vamos encontrar, por acaso, no cliente X. Imagine você na sua empresa aí. Você está na sua empresa, imagine que, por acaso, uma pessoa que pode fechar um grande negócio com a sua empresa, aparece. Do nada. Do nada. Porque isso acontece. Demais. E aí você olha para você não está preparado para receber essa pessoa. Você como empresário, você como colaborador. Você fica até com vergonha de você falar o que você faz Você com fica essa pessoa. escondido. Você fica escondido. Se você for um colaborador, você nem sai da fábrica. Exatamente. E é a hora que você tinha que estar lá. Ó. Pronto, né? Tinha que estar pronto. Você tinha que mostrar seu valor ali. A oportunidade você tem de mostrar seu valor. Isso, quando você não Exatamente. está preparado, aquela oportunidade vai passar. Isso acontece demais. Nossa. A pessoa fala assim, eu dei azar. Ou então, não, fulano deu sorte. Sorte, né? Eu acho que essa questão de sorte e azar, eu acho que cada um tem que fabricar a sua própria sorte. Sim. Eu acho isso. Sim. Você fabrica a sua sorte. Com certeza. Você está estudando, você vai ter sorte. Se não está estudando, você vai ter azar. Você está se comportando bem, igual a gente está falando aí, você está... sua imagem é uma imagem promissora, uma imagem que reflete um bom profissional, você vai ter sorte. Sim. Você faz mais do que te pagam para fazer? Você vai ter muita sorte. Pode esperar que você Agora, vai ter muita se você sorte. faz menos do que você paga pra Aí fazer. você vai dar azar. Então, Aí você vai dar azar de entrar na lista do corte de gás da empresa. eu acho que essa questão de sorte e azar É isso. está ligado muito a isso. Então, sim, realmente tem sorte e azar, mas está ligado nisso. É isso aí. Então, assim... E o próximo ponto também que a gente falou é sobre network. Você é a média das 5 pessoas com que você convive ou acompanha. Então, além disso tudo, ainda é importante o seu ambiente. A pessoa fala assim, não, eu sozinho dou conta de tudo. Não dá, gente, não dá. Ninguém sobrevive sozinho em selva nenhuma, em empresa nenhuma, em lugar nenhum. Então, se você é líder, você precisa do seu time. Se você é colaborador, você precisa do seu time. Se você é empreendedor, você precisa do seu time. Sozinho, ninguém vai a lugar nenhum. Então, é escolher bem quem vai estar do seu lado. E hoje tem uma possibilidade muito grande de você escolher quem vai estar do seu lado. Com você a não internet. precisa de estar com uma pessoa igual está eu e a Camila aqui. Exatamente. Você pode estar com uma pessoa da internet convivendo com ela e aquilo automaticamente você vai estar moldando a sua mente para a mente dela. Exatamente. Que é o que eu faço, que é o que a Camila está fazendo hoje, se moldando e sempre você vem quando você se molda, quando você copia, não é copiar, como é que fala a palavra? É se moldar, espelhar outra pessoa. Você começa a ter comportamento como essa pessoa e automaticamente você começa a ter, você começa a trazer novos ares para o seu local de trabalho. O que eu estou querendo dizer, tipo assim, você consegue novas indagações, sabe? Sim. E você influencia as pessoas ao redor, né, Wilson? Também. A gente influencia. Mas você consegue trazer uma visão de que talvez você não teria. Sim. Ontem mesmo a Camila trouxe para mim um incômodo muito grande, mas proveniente do que ela vem acompanhando. Sim. Então, ontem nós tivemos uma reunião e ela me tirou completamente da zona de conforto. Sim. Eu até falei com ela depois e vejo a importância que é isso. Porque eu estava confortável com um determinado tipo de assunto, não, está tranquilo, está dando tudo certo, estamos indo de vento em popa, e a Camila jogou um balde de água fria nisso e colocou aqui tem umas coisas que a gente precisa mexer. Sim. E isso me tirou da zona de conforto. Isso só vai acontecer se a pessoa estiver preparada para isso, se ela estiver estudando, se ela estiver... E se a pessoa se preocupar... Se moldando. E a pessoa se preocupar também mais com o desenvolvimento da empresa do que com elogios. Porque se eu tivesse preocupado... Ou dela mesmo. Ou dela mesmo. Pessoal... Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Se preocupar mais com a empresa do que com você mesmo, com os elogios que você vai receber ou com o que vão falar de você. Se preocupar com a empresa, porque no final do mês é a empresa que vai te pagar e você precisa que ela cresça
para que você consiga crescer também. Eu quero comentar um negócio, isso aí, de um proprietário de uma empresa que eu visitei. Eu fui convidado para visitar um proprietário de uma empresa. Para visitar uma empresa, né? Na verdade, o cara fabricava queijo. Ele fabricava queijo mussarela de diversos tamanhos, né? Era nozinho, cabacinha, trancinha, esse tipo de coisa. E a produção era dele própria. Ele mesmo tirava o leite na fazenda, fazia o queijo e tal. E tinha uma estrutura muito boa, muito boazinha. E o queijo era um queijo razoável. Não era um queijo bom. Aí, segundo, a gente sempre conversa muito nesses encontros e tal, e eu tento entender o perfil da pessoa. E aí eu conversando, fulano, e como é que é e tal. Não, meu queijo é excepcional. Meu queijo é bom demais. Não, meu queijo é isso, meu queijo é aquilo, falando muito bem do queijo dele. E aí eu fui experimentar o queijo. Eu falei, fulano, mas o queijo, a sua mussarela está um pouco ressecada. Ah, mas isso aí, então, o queijo já não era tão bom assim, sabe? Só que aí a pessoa estava tão preocupada em receber elogio, que quando eu saí de lá, ela começou a me mandar elogios que ela recebia pelo WhatsApp. Seu queijo é bom demais, seu queijo é sensacional. Porque ele mandava queijo para alguns amigos dele, sabe? Ele mandava queijo, aí tinha um amigo em São Paulo, ele mandava um queijo para um amigo e tal. Eu já era um senhor, então tinha uma rede social muito grande, um cara bem influente na cidade e tal. Aí ele tinha um amigo no Rio de Janeiro, ele mandava um queijo para o Rio de Janeiro, de presente para um amigo. E ele tinha uma amiga em Belo Horizonte. E aí os caras davam os feedbacks. Só que quando ele cobrava esse feedback, ele não cobrava como uma pessoa que queria saber de fato como é que o queijo dele estava. É aquele que pergunta no Google, né? Ele queria um viés de confirmação de que ele estava fazendo um bom trabalho, o queijo dele era muito bom. E aí ele me mostrou um desses WhatsApps e tal, e falou assim, e amigo, o que você achou do queijo? Queijo bom, né? Você já está afirmando que o queijo é bom. Ou então gostou demais, né? E aí o cara já devolveu e falou, não, é excepcional, bom demais e tal, papapá. Tô comendo seu queijo aqui, tomando um vinho e tal. E a pessoa mandando a foto, por quê? Porque é muito fácil você bajular a outra pessoa. E é confortável para quem está ouvindo, E ser bajulado. para quem quer ouvir, é muito confortável. Você fica, que eu falo muito aqui, você fica no quentinho. Sim, sim. E eu fui uma pessoa que tirou ele um pouco da zona de conforto, que falou, ó, eu acho que no seu queijo a gente precisa melhorar vários fatores. Mas como assim? Falou, ó, eu acho que ele está um pouco duro. Realmente eu tinha percebido isso. Falei, eu acho que aqui você está fazendo esse condimentado, o produto que você está usando é um produto muito bom. Então, assim, fui fazendo várias coisas que ele não tinha pensado. E aí, a prova desse viés de confirmação que aconteceu, ela veio muito clara para mim, que um certo tempo depois ele me ligou e falou assim, cara, eu tô com um volume de queijo estocado aqui muito grande, as vendas estão muito fracas, está muito ruim, o produto não está saindo, e até a gente ia mexer num projeto na indústria dele, ele me pediu para dar uma espera, vamos esperar, porque agora eu estou um pouco apertado. E na minha cabeça veio assim, um produto tão excepcional, tão elogiado, que todo mundo adora, não está tendo mercado, tem alguma coisa de errado. Alguma coisa está errada. Elogio não paga boleto, né, Wilson? Bajulação não paga conta. Então, a gente tem que avaliar de fato se o feedback é verdadeiro. Sim. E são poucas pessoas. A Camila me conhece muito bem, eu dou bons feedbacks verdadeiros. Eu não consigo dar um feedback falso. Você não vai escutar de mim. Eu prefiro ficar calado, porque eu falo assim, não, o produto é excelente. E o produto é 100% franqueza. Eu tive um outro caso de um requeijão. O cara falou o cara me chamou para fazer um projeto da indústria, falou que o requeijão era uma herança de família, a receita e tal do requeijão. E assim, falou do processo, eu escutei. Ele falou, você quer experimentar? Eu falei, quero. Aí experimentei o requeijão. E aí, o que você achou? Ele esperava o feedback positivo. E na mesma hora, falou assim, ó, não é um produto aceitável no mercado. Mas como assim? Na hora ele já falou, todo mundo ama. Primeiro, consistência. O produto tem consistência, tá arenoso, não tá bom o produto. Sim. E aí, ele já deu uma travada naquilo lá, falou, não era o que eu esperava. Falou, eu posso te falar que tá muito gostoso, tá muito bom. Agora, se você quiser escutar de fato a verdade. E aí entra aquela questão, né, Wilson? A pessoa quer melhorar ou ela quer ser elogiada? Você como profissional, você quer melhorar ou você quer ser elogiado? O pessoal Isso é de extrema importância. Pensa aí. Eu quero melhorar todo dia. Eu também. Eu também, viu, gente? Estou correndo atrás aí para melhorar mesmo. Porque
Hoje, mercado hoje em dia, do jeito que tá, não tem besteira mais não, viu? Não é... Faculdade hoje não é diferencial. sinônimo de que você vai ser bem sucedido. E nem é diferencial mais, né? Os que antes um diploma era diferencial no mercado. Hoje, ninguém quer saber a formação que você tem. O que vale mais? Um profissional que resolve o problema ou um profissional formado? Resolve o problema. Resolve. Gente, sem dúvida, sem medo nenhum. A gente faz processo seletivo aqui, ó. A gente pega o diploma para ver os dados da pessoa, para ver por onde que ela já passou. A gente preocupa mais por onde a pessoa já passou, qual a experiência ela já teve. Qual o problema que ela pode resolver. Qual o problema que ela resolve, do que com a escolaridade dela, no que ela formou, o que ela fez de faculdade, quantos artigos ela escreveu. A gente não preocupa com isso. A gente preocupa com a experiência da pessoa, o que ela sabe resolver. É isso aí. É isso. Eu acho que é isso. Pessoal, quem desfrutar desse podcast, compartilha com a gente aí sua experiência, o que vocês acharam disso tudo aqui e a experiência de vocês também. Coloca pra gente, eu estou passando por isso aqui. A gente vai ter o maior prazer em palpitar, ajudar, né, em falar algumas coisas. Estou passando por isso aqui na minha empresa, qual decisão que você acha que eu tomo e tal. Coloca pra gente, que eu acho que a gente já tem bagagem suficiente para poder ajudar muita gente. Exatamente. E o nosso compromisso com o trabalho que a gente está fazendo é o compromisso de ajudar de fato. Sim. Esse podcast, acredito que vai estar disponível em todas as redes sociais que existam podcasts, então o pessoal deve colocar aqui nos comentários, né? Nosso diretor deve colocar aqui nos comentários, então nos sigam, se inscrevam no nosso canal, acompanhem na Consulac, nossos outros projetos, para você ficar por dentro aí de tudo que a gente conversa aqui e não perder nenhum conteúdo e a gente poder te ajudar a crescer, porque o nosso intuito aqui é esse. E gostou, coloca aí gostei, não gostou, coloca não gostei, mas esse é uma proposta nossa. A gente fala muito de processo, mas eu acho que o fator humano também é muito importante, então vai vir muita coisa aqui sobre o fator humano. Sim, com certeza. E eu e a Camila, a gente vai estar à frente desse trabalho e vamos trazer bastante gente aí. E vamos trazer bastante gente para compartilhar desses conhecimentos com a gente. E quem sabe você que está aí assistindo, aprendeu, mudou de vida, foi promovido, a gente convida aqui também um dia poder bater um papo e para você falar com o pessoal como que foi a virada de chave acompanhando esse conteúdo. Então, vai ser um prazer. Então, é isso aí, pessoal. Foi mais um Cast Lago. E até a próxima. Valeu!